Olá, tudo bem? O que é um conselheiro tutelar? Qual a função de um conselheiro tutelar? Vamos lá. A função do conselheiro tutelar está especificada no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá no artigo 136 está especificada as atribuições, ou seja, a função de um conselheiro tutelar, que diz... Artigo 136 do Conselho Tutelar. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas de proteção previstas no artigo 101. Então, ele atende a criança e o adolescente. Veja bem, esse atendimento é antes da criança ou adolescente estar em alguma instituição. O Conselho Tutelar, ele atende, mas ele não aplica, mas ele não executa medidas. Então, ele atende uma violação de direito e depois, em seguida, ele encaminha a quem de dever. No inciso 2, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129. Então, dá uma olhada no artigo 129, são medidas de 1 a 7 que o conselheiro tutelar pode aplicar aos pais ou responsável, que sempre eu digo responsável é a pessoa que tem a guarda judicial. No 3, promovendo a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Então, o que é requisição? Requisição, ele tem força de um mandato. Então, o Conselho Tutelar, ele pode requerer um direito que está sendo violado. Ele requer o direito, ele não vai pedir, não é um pedido, é um mandato, ele está requerendo aquele direito. E quando o Conselho Tutelar ele requer um direito, somente a autoridade judicial pode derrubar uma medida do conselho, uma requisição do Conselho Tutelar, que não é do conselheiro, o poder é do conselho. Então as ações do conselho devem sempre ser tomadas pelo colegiado. Se você tem uma ação, às vezes um conselheiro entrou com uma ação ou uma medida assinada por ele sozinho, aquilo não tem validade nenhuma. Tudo bem, uma ação, estou falando de uma medida, não estou falando do encaminhamento, tá? Coisas mais simples. Estou falando de uma medida, de um processo. Então as ações devem sempre estar pautadas de acordo com o colegiado, ou seja, 5 conselheiros, no mínimo 3 tem que participar. Então, o serviço, ele pode requerer, ele pode determinar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, ou seja, segurança na segurança pública. Então, o conselheiro tutelar, ele pode, inclusive, requerer serviços da segurança pública, que é polícia civil, militar ou federal, quem quer que seja, né? Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento de suas deliberações, ou seja, quando alguém desrespeita uma decisão do Conselho Tutelar, o próprio Conselho Tutelar vai encaminhar aquela determinação para que a autoridade judicial determine que a requisição do Conselho Tutelar seja cumprida, né? No 4, encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constituem infração administrativa ou penal praticada contra os direitos da criança ou adolescente. Ou seja, quando ele vê um direito de uma criança ou adolescente, por exemplo, vaga de creche, falta de escola, falta de segurança pública, dentro de outras. Então ele vai dar noticiar ao promotor da infância de tais violação que está acontecendo contra os direitos da criança ou adolescente. No 5, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 7, para o adolescente autor de ato infracional. Então, aqui no 5, providenciar a medida estabelecida, ou seja, um adolescente vai lá e comete uma infração leve, bate na namorada, desobedece aos pais, e aí é feito um boletim de ocorrência, o delegado encaminha para o promotor entra com a ação junto do juiz, chega lá o juiz diga, bom, eu vou mandar para o conselho tutelar determinar uma medida para esse adolescente. Então o conselheiro tutelar pode determinar que aquele adolescente faça um trabalho social, um tratamento psicológico, coisas assim.
ou encaminhamento. Ele vai estabelecer ali uma medida de 1 a 7 que está lá no 101. Expedir notificação, ou seja, né, para entender, isso aqui é a intimação, no 7. Expedir notificação, isso aqui é intimar. O Conselho Tutelar pode intimar qualquer pessoa, pública ou privada, qualquer um. E o descumprimento dessa intimação é semelhante a qualquer uma das intimações das autoridades públicas. No 7, no 8, né? Requisitar certidão de nascimento ou de óbito de criança ou adolescente. Ou seja, a criança às vezes está lá do estado da Bahia, ela está no estado de São Paulo, ela está sem documento, então o conselheiro ele pode requerer daquele cartório onde a criança foi registrada uma segunda via da certidão de nascimento ou uma segunda via da certidão de óbito da criança ou adolescente no caso do falecimento, né? Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Ou seja, ele pode dar sugestão ao gestor público, ao prefeito, de como aplicar os recursos destinados para a criança e adolescente. Ele pode sugerir, né? Não é que isso aqui tem força de lei, mas ele pode sugerir, é tanto que quando é feito esse orçamento, a prefeitura ela precisa de um aval, de uma representação de um conselheiro tutelar, que na minha maioria das vezes, no meu ponto de vista, não é feito pelo conselho, é feito corriqueiramente, por a presença de um conselheiro, e não deveria ser um documento elaborado, né, dando ali algumas sugestões de como aplicar o recurso, né, mas tudo bem. No 10, representar em nome da pessoa e da família contra a violação de direitos previstos no artigo 220 da Constituição. Ou seja, esse representar aqui do 10 pode ser, por exemplo, um programa de televisão que esteja passando num horário impróprio, assistido por criança e adolescente. Então o Conselho Tutelar local pode entrar com a representação solicitando ao juiz que impeça, que determine que aquela emissora não divulgue aquele programa no seu município. Até porque o Conselho Tutelar é municipal, né? Então ele pode representar em nome da pessoa e da família, né? E é isso aí, promover, incentivar a comunidade, né? Ele pode, né, tem outras atribuições aqui no 12, né? Pode promover, incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ação de divulgação, treinamento para reconhecimento de sintomas, de maus tratos. Isso aqui é mais reunião, orientação que ele pode estar fazendo nas comunidades. Adotar na esfera da sua competência, ação articulada, ou seja, ele pode participar ali, ver alguma coisa que não está bem no seu município, então articular ali reuniões públicas, colocando ali a sua posição, né, o que o conselho entende daquela situação. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor, ou seja, quando, por exemplo, um pai que vai lá, espanca o filho, maus tratos com o filho, né? Muitas vezes a criança é penalizada, tirada da casa. Quem deve sair da casa é o agressor. Então o conselheiro tutelar vai encaminhar uma solicitação para o delegado ou mesmo para a autoridade judiciária, pedindo que afaste aquele agressor da residência para que a criança e adolescente possa estar em paz. Representar o Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar ou antecipada de produção de novas provas, tal. Ou seja, aqui é alguma coisa que esteja num processo, então ele pode pedir ao Ministério Público para tomar tais providência, né? São coisas assim. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações relevadas por noticiantes ou denunciantes. Aqui é encaminhamento de denúncia, né? Ele pode receber as denúncias e encaminhar. Que muitas vezes é assim, a polícia recebe a denúncia e encaminha para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, na sua inocência, vai lá e executa. Não, o Conselho Tutelar é quem tem que encaminhar as denúncias de crime, investigação, para que a polícia execute. Não é o contrário.
Delegado não tem nenhuma atribuição de determinar, nem o delegado, nem o promotor, nem mesmo o juiz, não tem nenhuma atribuição de determinar o que um conselheiro deve ou não fazer. As atribuições do conselheiro tutelar já está no artigo 136 e é essas que ele deve obedecer. Não abrindo brecha para que juiz, ou promotor, delegado, vereador, prefeito, quem quer que seja, interfira nas suas atribuições. Isso é um ponto fraco, né? Se no exercício das suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre motivo de tais encaminhamentos e as providências tomadas para a orientação e apoio à promoção social da família. Ou seja, aqui no parágrafo único, diz assim, se no exercício ali das suas atribuições, o Conselho Tutelar entende que é necessário afastar uma criança ou adolescente do convívio do seu lar. É o Conselho que tem que ir lá e tirar aquela criança, tal? Não, isso é ilegal. O Conselho só pode fazer isso se for em extrema necessidade que não dê tempo de comunicar ao juiz. Quem tem autoridade para fazer isso, afastar uma criança ou adolescente da sua residência, do seu lar, é a autoridade judicial. Agora, na extrema necessidade, o Conselho Tutelar pode fazer. Então, se ele vê que é necessário, ele vai passar ali um documento para o juiz explicando por que o Conselho entende que tal criança não deve permanecer na guarda de tais pessoas. Então, ele vai pedir o afastamento e, provavelmente, na maioria das vezes, o juiz vai analisar, o promotor, o juiz vai analisar e, na maioria das vezes, vai acolher a ideia do Conselho Tutelar, que aquela criança deve ser afastada do seu lar, sendo recolocada na família extensa, junto com a avó, com o tio, né? Ou, se for o caso, não tiver um parente para acolher aquela criança adolescente, ela deve ser encaminhada para uma instituição de abrigamento. É isso, as atribuições do Conselho Tutelar. Então ele fiscaliza, o Conselho Tutelar ele é um fiscal, ele fiscaliza os atos da prefeitura, se está cumprindo os direitos da criança e adolescente, ele fiscaliza a delegacia, ele fiscaliza a escola, ele fiscaliza o hospital, ele fiscaliza quem quer que seja todas as instituições pública ou privada que presta serviço de atendimento à criança e adolescente. O Conselho Tutelar tem a atribuição de ir lá fiscalizar para ver se aquele trabalho está sendo cumprido na íntegra, para ver se o hospital está atendendo bem, para ver se a escola está atendendo bem, né? Na maioria das vezes existe aí uma inocência, né? Muitos conselheiros, hoje melhorou bastante, né? Que são as instituições quem cobra, a escola cobra do conselho, a delegacia cobra do conselho, o hospital cobra do conselho. Quantas vezes eu não passei por isso? Abuso de delegado, abuso da escola, abuso do hospital, até que eu passei a entender, estudei melhor, entendi os direitos da criança e adolescente, e aí, na minha permanência de 9 anos no Conselho Tutelar, fiz valer os direitos da criança e adolescente, fazendo aí várias denúncias, denunciando a delegacia, os maus feitos da delegacia, maus feitos do hospital, maus feitos nas escolas. Essa é a função do Conselho Tutelar. Conselheiro tutelar não pode e não deve ter rabo preso com órgão público, não deve ter rabo preso com prefeito, acordos, não. Conselho Tutelar presta um serviço de extrema necessidade e deve ser firme nas suas decisões. Não pode ter rabo preso para fazer acordo com direito que não lhe pertence. Se trata da defesa dos direitos da criança e adolescente. Então o conselheiro tutelar tem que ser firme e fazer cumprir. Doa a quem doer. Venha comigo, sou Borges. Será muito melhor.